A Ucrânia acabou de levar a guerra para Moscou. Em uma série de devastadores ataques de drones, a Ucrânia fechou aeroportos e causou danos massivos à capital da Rússia. Deixando Vladimir Putin fazendo uma pergunta: o que vem a seguir? Aqui está o que sabemos até agora. O Kiev Independent fornece uma visão geral dos últimos ataques ucranianos em seu relatório de 20 de julho. Diz que durante a noite de 20 de julho, a Ucrânia desencadeou um enxame de drones na Rússia, muitos dos quais miravam Moscou. O ataque começou às 18h no horário local, com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, alegando que sua cidade sofreu ataques de pelo menos 21 drones ucranianos. Como de costume, a Rússia afirma ter derrubado praticamente todos os drones. Sobyanin disse que as equipes de emergência estavam se dirigindo para o local em todas as localizações onde os drones foram abatidos. Com o Ministério da Defesa da Rússia afirmando que suas defesas aéreas derrubaram 93 drones durante a noite, 19 desses 93 foram abatidos. Sobre Moscou, afirma, sugerindo que apenas 2 dos drones da Ucrânia conseguiram passar. No entanto, o Ministério também afirmou ter abatido 16, a caminho da cidade, junto com outros 8 assim que o dia amanheceu. Os números não batem, e isso é bastante típico da Rússia. A razão pela qual os números não fazem sentido é que Moscou está tentando esconder o que realmente aconteceu. Como o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter eliminado a maioria dos drones. Incêndios estão devastando as ruas de Moscou e todos os aeroportos mais importantes da cidade foram fechados. Veículos estão pegando fogo. Até mesmo edifícios residenciais parecem ter sido atingidos, seja por destroços de drones ou ataques indiretos. As defesas de Moscou foram violadas. Muitos mais detalhes vêm da News Sky, que detalhou o ataque da Ucrânia em 20 de julho. Diz que as notícias do ataque da Ucrânia começaram a surgir por volta das 2h45 da manhã, levando dezenas de moradores de Moscou a recorrer a serviços de mensagens para relatar que podiam ouvir e ver drones explodindo ao redor da cidade. Clarões de luz cobriram Moscou, apesar de não haver tempestade, com pelo menos 7 dos distritos da cidade sendo afetados. Os vídeos começaram a aparecer logo após o canal do The Sun, no YouTube, mostrar imagens de drones rasgando os céus, explodindo ao atingir seus alvos. Incêndios foram registrados nas ruas, com veículos pegando fogo perto do centro de negócios OKO. Os distritos de Kussievo e Novoseltsi viram colunas de fumaça subindo acima das casas, com vidros quebrados no distrito de Barviza, oferecendo ainda mais sinais de que o ataque de drone da Ucrânia foi muito mais eficaz do que a Rússia alegou ser. De acordo com a News Sky, a maioria dos ataques ocorreu a cerca de 2.000 metros das principais instalações logísticas e de transporte da Rússia. Entre eles estavam os aeroportos. O ataque da Ucrânia alcançou algo que não acontecia desde abril de 2024. O fechamento simultâneo dos 3 aeroportos mais importantes de Moscou. Vernikovo, Domodedovo e Sheremetyevo foram todos fechados, forçando voos a serem atrasados ou desviados para outras cidades. O Sun diz que a Rússia foi forçada a desviar cerca de 134 aviões com o News Sky, adicionando que pelo menos 60 voos foram atrasados, deixando milhares de passageiros presos nos aeroportos de Moscou. Enquanto os ataques de drones ucranianos se intensificavam em Vernikovo, danos diretos nas linhas de cabo próximas e nos sistemas de fornecimento de combustível causaram uma interrupção tão massiva que os aviões foram forçados a circular no ar por mais de 1 hora antes de finalmente serem desviados para outros aeroportos. O resultado foi a pior interrupção da aviação de Moscou no último ano. A BBC diz que a Associação de Operadores de Turismo da Rússia afirma que o ataque da Ucrânia fez com que os aeroportos fechassem 10 vezes em um período de 24 horas. E essa não é a primeira vez que a Ucrânia forçou esse tipo de fechamento. Em maio, a BBC aponta que um bombardeio aéreo ucraniano semelhante causou o suficiente para fechar aeroportos e deixar 60.000 passageiros presos depois que a Ucrânia lançou 500 drones na Rússia em um único dia. Isso não é um efeito colateral não intencional. Esses fechamentos de aeroportos são uma estratégia, como explicaremos mais tarde no vídeo. Newsky relata que a Ucrânia empregou uma tática de enxame em sua recente operação de drones contra Moscou. Como parte dessa estratégia, alguns veículos aéreos não tripulados, ou UAVs, foram lançados de regiões remotas, permitindo que eles se aproximassem da cidade por caminhos menos previsíveis.
Para complicar ainda mais os esforços de defesa aérea russa, os drones usaram uma cascata de rotas falsas projetadas para enganar e sobrecarregar os sistemas defensivos, contornando efetivamente as medidas de interceptação tradicionais. A Rússia teria implantado as baterias de defesa aérea estacionárias de Moscou, incluindo os sistemas Pantsir S-1 e S-400, para destruir os drones da Ucrânia. O país também implantou interferência de rádio pulsada para tentar desviar os drones da Ucrânia, uma novidade para Moscou, além de usar interceptadores de drones. Nada disso funcionou. Os drones da Ucrânia ainda conseguiram atravessar. Quanto à reação russa, Newsky disse que tanto o Telegram, Instagram quanto o X foram inundados com postagens em pânico mostrando vídeos da cena. Repostagens e chatbots preencheram os feeds russos com notícias dos ataques, levando o escritório do promotor russo a alertar contra usuários que espalham desinformação, calúnia e postagens de pânico nas redes sociais. Tradução: pare de contar aos russos o que realmente está acontecendo em Moscou, porque Putin não quer que ninguém saiba disso. O escritório também disse aos jornalistas que eles deveriam disseminar apenas dados verificados. Novamente, a Rússia estava tentando esconder a escala do ataque. Dados verificados só poderiam vir do Ministério da Defesa da Rússia, e essa organização estava alegando que os drones da Ucrânia haviam sido destruídos. A situação no local mostrava que o ataque era muito real. Newsky cita um motorista de táxi chamado Ivan P., que postou em um blog de vídeo da comunidade local, no qual ele disse que estava saindo do estacionamento, perto da rodovia circular de Moscou. Às 3 da manhã, você vê um flash no céu. Então algum cara grita: "Corra, drone!" Um segundo depois, um carro próximo desaba. "Os destroços voam", disse Ivan. Outro residente localizado em Konsevo descreveu suas experiências. Havia uma sensação real de que a cidade não estava mais protegida. Antes pensávamos que era em algum lugar em Kharkiv, em Kyiv, mas agora é aqui. Embaixo da minha entrada, eu reuni as crianças, sentei debaixo da cama e pela manhã, 3 carros estavam queimando no quintal. E é isso. Moscou não está mais protegida e seu povo sabe disso. Quanto aos danos causados durante o ataque, a Ucrânia resistiu em fornecer qualquer comentário oficial. Não está tentando esconder o fato de que está atingindo Moscou. Qualquer um pode ver que esses drones vêm da Ucrânia. Ao contrário, parece que o país não quer contar com o ovo antes da galinha botar. Além disso, pode ter outros ataques de drones planejados e não quer dar nenhuma informação que possa permitir que a Rússia se defenda melhor no futuro. Na verdade, isso está quase confirmado. Newsky cita uma fonte anônima dentro do Ministério da Defesa da Ucrânia, afirmando que isso é apenas o começo. As antigas doutrinas não funcionam mais. Os drones estão mudando a arquitetura global da guerra. Agora, nenhuma metrópole pode ser indiferente. Há um aviso nessas palavras. As cidades distantes da Rússia não estão mais seguras, pois a Ucrânia leva à guerra que Putin começou para seu povo. Quanto às avaliações de danos diretos, as perdas diretas em termos de carros destruídos, linhas de cabo e outras infraestruturas levaram a reivindicações de seguro na região de 18 a 32 milhões de dólares sendo arquivadas. Mais de 30 empresas foram afetadas pelo ataque da Ucrânia a Moscou, diz a Newsky, incluindo frotas de táxi, provedores de aeroporto e serviços de compartilhamento de carros. Cancelamentos em massa dentro da cidade, juntamente com atrasos de voos, levaram Moscou a perder 40% da receita que normalmente gera em uma única noite. A Ucrânia não apenas causou danos à capital da Rússia, mas também custou muito dinheiro a Putin e seus comparsas. E tem mais além do ataque a Moscou. O canal do YouTube do The Sun relata que a Ucrânia lançou uma série de ataques aéreos visando Tiokino, que fica na região de Kursk. Ele compartilha imagens de várias explosões na região, sugerindo que a Ucrânia está bombardeando Tiokino para retardar a ofensiva de verão de Putin, que está visando a região nordeste de Sumy. Quem sabe? Talvez a Ucrânia também esteja planejando uma segunda incursão em Kursk, que poderia humilhar Putin ainda mais do que o ataque de 20 de julho em Moscou. O Sun diz que a Ucrânia também destruiu 5 veículos blindados russos que estavam tentando atacar as defesas do país. Em um ataque que viu drones ucranianos lançarem granadas diretamente nos atacantes russos, explosão após explosão foi registrada, devastando o equipamento russo no processo. O que temos aqui é uma série de ataques ucranianos que atingiram a Rússia com força. Em Moscou, a Ucrânia atingiu profundamente o coração do regime de Putin, atacando diretamente sua capital.
para deixar o líder da Rússia saber que ele, seu povo e sua infraestrutura não estão seguros dos contra-ataques da Ucrânia. E enquanto a Ucrânia causava enormes danos em Moscou, também se defendeu com ataques contra alvos militares em Kursk e em seu próprio território, aliviando a pressão sobre suas forças. No processo, não há como Putin escapar da realidade. O fim de semana de 19 e 20 de julho pertencia à Ucrânia. Existem várias razões pelas quais o ataque da Ucrânia a Moscou é importante. O primeiro é simples: a Ucrânia queria vingança pelos ataques aéreos cada vez mais intensos que Putin tem lançado em seu território durante grande parte de 2025. Putin foi forçado a assistir enquanto suas forças terrestres falhavam em conquistar a quantidade de território que ele precisava que conquistassem. Para conceder ao líder da Rússia a influência que ele precisa em quaisquer futuras negociações de paz, isso não deveria ser uma surpresa. As forças russas estão desgastadas, perdendo cerca de 1.000 soldados por dia, de acordo com a CNN. Problemas de equipamento são comuns no exército russo, já que a defesa da Ucrânia custou a Putin mais de 23 mil veículos blindados, 11 mil tanques e mais de 30.500 sistemas de artilharia. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, um exército enfraquecido no terreno forçou Putin a mudar sua estratégia. Ele fez exatamente isso, liberando mais drones do que nunca contra a Ucrânia. Em 10 de junho, a BBC relatou que o volume recorde de ataques de drones da Rússia sinalizou uma mudança perigosa na guerra da Ucrânia. Também compartilhou alguns números, observando que os 3 meses até agosto de 2024 viram a Rússia lançar 1.100 drones na Ucrânia. Então os números começaram a subir. Somente em agosto, 818 drones entraram no espaço aéreo da Ucrânia. Isso foi seguido por 1.410 em setembro e mais de 2.000 em outubro. Em maio, a Rússia lançou mais de 4.000 drones na Ucrânia em um único mês, superando facilmente seus recordes anteriores estabelecidos durante a invasão de Putin. Um mês depois, o enxame de milhares de drones russos em junho levou à morte de 232 ucranianos, com mais 1.300 feridos em um único mês. O que vemos aqui é um padrão claro. À medida que a invasão terrestre de Putin falha, ele está enviando mais drones do que nunca para atingir as cidades da Ucrânia. O plano de Putin é simples: criar tanto terror na Ucrânia quanto ele puder para enfraquecer a determinação de seu inimigo. Mas a Rússia está falhando em quebrar a Ucrânia. Em vez disso, as hordas de drones de Putin provocaram algumas mudanças na estratégia da Ucrânia. O que vimos em Moscou no dia 20 de julho foi essa mudança em ação. A Ucrânia está combatendo fogo com fogo ao lançar suas próprias ondas de drones, com alguns de seus UAVs até mesmo mirando diretamente nas cidades da Rússia. A Ucrânia está dando ao povo de Putin uma dose do remédio que o líder da Rússia tem dado à Ucrânia. O que nos leva ao próximo motivo pelo qual o ataque de 20 de julho importa. A Ucrânia acaba de quebrar a promessa que Putin fez ao seu próprio povo. Putin sempre se posicionou como o homem forte da política russa. A ideia é simples. Putin afirma que ele é o único homem que pode defender a Rússia de forças invasoras nebulosas, colocando-se no papel de protetor contra todos que prejudicariam os interesses de seu país. O Moscow Times deixou isso claro lá atrás, em julho de 2013, escrevendo que Putin se vê como a única pessoa que pode garantir a sobrevivência da Rússia, protegendo sua integridade territorial. É sob essa fachada que Putin faz suas ameaças intermináveis sobre o suposto expansionismo da OTAN. A invasão da Ucrânia também foi justificada, em parte dentro da Rússia, por Putin, alegando que tomar a Ucrânia protegeria a Rússia. 20 de julho revelou que Putin é um imperador sem nenhuma roupa. O grande protetor e homem forte da política russa falhou em impedir um ataque de drone ucraniano que atingiu a capital de seu país. A Ucrânia nunca deveria ter sido capaz de fazer algo assim. O país deveria se render quando as forças de Putin invadissem. Em vez disso, não só se defendeu por quase 3 anos e meio, mas está atacando ativamente a Rússia. E isso é uma má notícia para Putin. Cada ataque bem-sucedido da Ucrânia dentro da Rússia leva a uma perda de apoio para a invasão de Putin. O News Sky aponta isso, observando que os dados do Pollster, do Centro Levada, já estão revelando que os cidadãos de Moscou estão começando a ficar assustados. Diz que 66% dos residentes da cidade se sentem estressados devido à guerra de Putin se arrastar por muito mais tempo do que qualquer um deles esperava. Outros 35% dizem que estão considerando arrumar suas malas e sair da cidade.
talvez para viajar para regiões da Rússia que acreditam que a Ucrânia não vai alvejar. O Journal of Democracy fornece mais dados sugerindo que o povo russo está descontente com a guerra de Putin. Diz que uma pesquisa de novembro de 2024 descobriu que 57% dos russos eram a favor de um cessar-fogo com a Ucrânia. Apenas 35% dos russos, pouco mais de um terço da população, apoiaram a continuação da guerra. Os russos já estavam cautelosos com a guerra de Putin apenas alguns meses após a invasão. O jornal aponta para outra pesquisa do Centro Levada de setembro de 2022, que descobriu que 48% dos russos preferiam a opção de conversas de paz, aos 44% que eram a favor de lutar na época. O ponto aqui é duplo. Primeiro, Putin nunca teve o apoio para sua invasão à Ucrânia que ele afirma ter. A realidade é que a maioria dos russos queria a guerra que ele criou desde o início. Em segundo lugar, esse sentimento entre a população russa só vai continuar crescendo à medida que a Ucrânia lança mais ataques ao território russo. O grande protetor, o homem forte da política russa, já falhou em completar a rápida operação militar especial que ele originalmente planejou. Agora, cada dia que passa da guerra na Ucrânia traz mais perigo para o povo russo, tornando-os ainda mais contrários à guerra de Putin. Isso é o que a Ucrânia quer. Não é preciso afirmar que o ataque de 20 de julho fará Putin reconsiderar sua guerra. Não vai. No entanto, serve como mais um golpe contra a Rússia que o povo do país não vai ignorar. A Ucrânia está desgastando a imagem de homem forte de Putin com esses tipos de ataques. Ela espera que 20 de julho, junto com o sucesso que teve no passado, e os muitos mais ataques dentro da Rússia que virão no futuro, eventualmente enfraquecerão a posição de Putin, a ponto de ele ter que parar a guerra. Enquanto isso, a Ucrânia ficará feliz em alcançar um objetivo pelo qual lutou durante todo o ano de 2025. O que nos leva ao terceiro motivo pelo qual o ataque de 20 de julho é importante. Os aeroportos russos foram fechados novamente. Mencionamos anteriormente que o fechamento dos aeroportos russos não é um efeito colateral dos ataques da Ucrânia à Rússia. É uma consequência intencional, uma estratégia, e é uma que a Ucrânia tem usado com grande eficácia ao longo de 2025. Vimos a Ucrânia usar essa estratégia durante a preparação para o desfile do Dia da Vitória de Putin, em 9 de maio, quando lançou uma série de ataques que levaram ao fechamento generalizado de aeroportos. A Euronews relatou na época que 60 mil pessoas tiveram suas viagens atrasadas devido aos ataques da Ucrânia em maio, que afetaram 300 voos. Atrasos e cancelamentos também enviaram uma mensagem aos líderes mundiais que participavam do desfile do Dia da Vitória. A Ucrânia pode atingir a Rússia a qualquer momento e até mesmo atingir o desfile, se quisesse. Claro, a Ucrânia não atacou diretamente o próprio desfile. As ramificações geopolíticas teriam sido enormes. Mas os fechamentos de aeroportos têm o propósito muito mais claro de custar dinheiro à Rússia. A Novaya Gazeta apontou isso em sua reportagem sobre os ataques da Ucrânia no Dia da Vitória, observando que os fechamentos de aeroportos, apenas em maio, provavelmente custaram à Rússia até 1.278 milhões de dólares. O ataque de 20 de julho provavelmente adicionou vários milhões de dólares a mais a esse número, e o padrão é claro. Desde o início de 2025 até 20 de maio, os ataques da Ucrânia em território russo forçaram o fechamento de 217 aeroportos, o que é cerca de 4 vezes o número de fechamentos forçados em 2023 e mais do que o 2024. Claro, custar dinheiro à Rússia com esses fechamentos é ótimo. No entanto, a Ucrânia está usando o que está acontecendo nos aeroportos da Rússia para enviar lembretes constantes ao povo de Putin. Assim como em seus ataques mais diretos, está mostrando que Putin não é o grande protetor que ele afirma ser. Cada vez que um voo é aterrado, o povo da Rússia sabe que isso está acontecendo porque os sistemas de defesa aérea do país foram ativados. E esses sistemas só estarão disparando quando houver drones ucranianos nas proximidades. Novamente, é essa erosão na armadura de Putin que mencionamos anteriormente. Cada vez que um aeroporto russo fecha, milhares de pessoas são lembradas de que a guerra na Ucrânia não se limita ao território ucraniano. Finalmente, há a questão da paz a considerar. Apenas alguns dias antes do ataque da Ucrânia a Moscou, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deu um aviso a Putin. Trump disse ao líder da Rússia que ele tinha 50 dias para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.
Ou os Estados Unidos da América responderiam com tarifas secundárias contra qualquer nação que comprasse produtos russos. Isso é um problema para Putin. Ele mantém sua máquina de guerra funcionando graças aos bilhões de dólares que a Rússia ganha com a venda de seus recursos naturais para países como China e Índia. Trump espera que suas tarifas forcem esses países a reconsiderar de quem eles compram, o que acaba atingindo Putin duramente no bolso. No entanto, o aviso de Trump a Putin veio com uma ressalva entregue à Ucrânia. A BBC disse no dia 15 de julho que Trump teria dito que a Ucrânia não deveria atacar Moscou diretamente. 5 dias depois, foi exatamente isso que a Ucrânia fez. Aí pode residir um problema para a Ucrânia. Se Trump estiver falando sério sobre não querer que a Ucrânia ataque Moscou, o fato de a Ucrânia seguir em frente e fazer isso de qualquer maneira pode azedar o presidente dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia. Isso poderia colocar futuras negociações de paz em risco. Isso também poderia levar Trump a reconsiderar sua recente decisão de trabalhar ao lado da OTAN para fornecer à Ucrânia os mísseis modernos e armas que ela precisa para se defender da agressão da Rússia. Esse acordo fará com que os membros europeus da OTAN gastem bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos da América, que eles então entregam à Ucrânia. A Ucrânia poderia ter prejudicado esse acordo com seu ataque de 20 de julho. É possível. Trump ainda não comentou. O que está claro é que o ataque da Ucrânia em 20 de julho representa uma nova escalada na guerra. Moscou já foi atingida antes, mas nunca tão duramente e nunca tão diretamente. Fechamento de aeroportos, destruição de veículos e danos à infraestrutura de Moscou. Tudo serve como um lembrete para Putin de que a Ucrânia pode atingir a capital da Rússia quando quiser. Talvez isso force Putin a pensar 2 vezes enquanto ele continua a evitar chamadas para entrar em negociações de paz com a Ucrânia. E enquanto a Rússia está lidando com todos esses problemas em Moscou, sua luta dentro da Ucrânia não está indo como Putin esperava. O 41, o exército da Rússia, desmoronou completamente à medida que as perdas catastróficas foram vazadas. Confira nosso vídeo para saber mais e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.